Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler um texto da irmã Bárbara Cabral, estudar com ela, né? Um texto chamado Dias de Elias. Estejam preparados, porque é um texto onde ela usa muitos versículos bíblicos. E não sei se vai dar tempo dos irmãos me acompanharem abrindo as suas Bíblias. Então, eu acho que seria mais importante vocês ficarem atentos à palavra do Senhor, tá bom? Então, como não foi eu quem escrevi o texto, foi a irmã Bárbara Cabral, eu vou contar para os irmãos aquilo que entendi. Quero dar sequência ao nosso assunto ali da Copa do Mundo, né? Lembrando que dos 32 países que foram inscritos na Copa do Mundo, 7 deles sofrem perseguição ou fazem perseguição aos cristãos, né? Então a igreja desses países sofrem perseguição. Então nós já falamos sobre o Irã, que é o 9º lugar, a Arábia Saudita, 11º lugar, o Catar, que é o 18º lugar, e hoje nós vamos falar do Marrocos. O Marrocos é o 27º país onde os cristãos são mais perseguidos. Este ranking é um ranking da Missão Portas Abertas, que trabalha com a igreja perseguida. Se você tiver interesse, entra lá no site deles, www.portasabertas.org, e lá vai ter a lista dos 50 países que mais perseguem cristãos. Os muçulmanos que moram, que estão lá no Marrocos, que decidem seguir a Jesus Cristo, eles têm que manter a fé deles em segredo. Por quê? Tem um exemplo, quando Nadem, que é um nome inventado, um pseudônimo, ele contou para a família dele, olha, me converti, agora eu sou de Jesus. A família ficou tão furiosa, que ela acabou sendo agredida pelo pai. E hoje a Nadem precisa viver como muçulmana para conseguir sobreviver. Muito triste, né, irmãos? Então, ore para que os cristãos secretos do Marrocos sejam fortalecidos e equipados para compartilhar a fé. Então, sempre que um desses países entrarem em campo, alguns já foram eliminados, mas lembre-se de orar por eles, tá bom? Bom, irmãos, então, isso esclarecido, vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe nesse nosso estudo, tá bom? Senhor Jesus, nós pedimos que Tu estejas conosco, esclareça a nossa mente, que possamos aproveitar essa liberdade religiosa que nós temos. Senhor, ensina-nos, precisamos aprender e colocar em prática a Tua palavra. É o que Te pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus Cristo. Bom, irmãos, como eu disse para vocês, o texto escrito aqui faz referência a muitas passagens bíblicas. Olha, eu acabei nem abrindo aqui. Então, eu vou tentar me manter junto com... vou tentar me manter no máximo 15 minutos que eu costumo fazer todos os dias, mas já adianto que vai ser uma missão bastante difícil, tá bom? Mas vamos lá. Nosso texto de hoje está em Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 18, tá bom? E diz assim: alguns de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele, unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo. O Senhor restabelecerá, e se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós
E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir as suas colheitas. Bom, o nosso texto chama-se Dias de Elias e o versículo que a irmã Bárbara Cabral escolheu foi o 17 que diz: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ora, irmãos, a gente enfrenta muitos problemas sociais, falta de dinheiro, né? Muitos problemas políticos, o Brasil está dividido, tantas coisas vêm acontecendo. E a gente tem que lembrar que o profeta Elias também passou por momentos, por tempos muito difíceis como nós estamos passando. O que aconteceu? Durante 3 anos e meio, não choveu na terra de Elias. Não choveu. Por quê? Porque ele orou, né? Então houve fome, doença, teve morte. Mas Elias estava sempre ali, ó, profetizando sobre o pecado, profetizando sobre arrependimento. E o que o povo fez? Se voltou contra Elias. E ele, que era gente como a gente, não era perfeito. Ele ficou com medo, se desesperou e tentou fugir da sua missão, que está lá em 1 Reis 19:9. E diz assim, ó. Ali entrou numa caverna, Elias, né? Entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele estava tentando, ó, fugir da sua responsabilidade. Como Elias, a gente também enfrenta perseguição ao pregar. Agora mesmo eu falei para os irmãos, né? Das igrejas perseguidas em vários países. O fim dos tempos está chegando, meus irmãos. Vê lá em Mateus 24:6. Diz assim, ó. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mas o Senhor já está nos sinalizando, né? Aquilo que iríamos enfrentar. Sabemos que este mundo acabará, como está em 2 Pedro 3:13. Então, vamos lá. 2 Pedro 3, de 3-13. E diz assim, olha: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: O que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continuou como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apreciando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém? Então, irmãos, a gente também vai ser julgado, como está lá em Apocalipse 20:12. Diz assim, ó:
Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então ninguém vai escapar disso. Ninguém vai escapar de ser julgado. Então, aqui diz assim, que a gente vai ser julgado e receberemos um galardão no céu, segundo a Timóteo 4:8, que diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então é promessa bíblica. A gente vai receber o nosso galardão. Agora, a pergunta que não quer calar é: para que orar se a destruição está decretada? Porque em dias difíceis os corações endurecem. Então a gente tem que orar por quê? Porque quanto mais os dias vão ficando piores, mais difíceis, o coração das pessoas vai ficando mais duros. Então tá lá em Hebreus 3:13. Hebreus 3:13. Diz assim, ó: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A palavra se torna insuportável aos ouvidos. Então a gente tem que orar por causa disso também, que a palavra de Deus se torna insuportável aos ouvidos das pessoas, como está em 2 Timóteo 4:3. Peraí, irmãos. 2 Timóteo 4:3 diz assim: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão a si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É preciso que a humanidade conheça milagres para desenvolver a fé. Porque se as pessoas não virem estas coisas, elas não vão desenvolver a sua fé. Vê lá em 2 Reis 17, 12 a 16. Diz assim, ó. 2 Reis 17, 12 a 16. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não farei estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: voltai-vos os vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, que vos ensinei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, com dura serviço, como seus pais que não creram no Senhor. 17, 12 a 16, né? Não creram no Senhor, que lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. E também está lá em João 20:31. Vamos lá em João 20:31. João 20:31 diz assim, olha: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E por meio da fé, seja salva pela graça. Efésios 2:8. Então, diz assim, ó. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente é salvo pela graça. Isso não vem da gente, é dom de Deus. Então, irmãos, por que a gente tem que continuar orando?
Por quê? Porque o coração dos homens se endurece, porque a palavra de Deus se torna insuportável aos ouvidos, para que a humanidade reconheça e veja os milagres para desenvolver a fé, e para que, através da fé, ela seja salva pela graça. Então, a nossa missão é anunciar a vida eterna. A gente não pode bobear, como está lá em Apocalipse 21, de 1 a 3. O novo céu e a nova terra. Então, vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, ao qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Olha que coisa, né? Então, para a gente cumprir a nossa missão, a gente precisa orar o tempo todo. Como está em 1 Tessalonicenses 5, de 17 a 19, que diz assim: orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Então, Elias, ele clamou, ele orou a Deus. Não tinha nenhum sinal. Mas mesmo no meio daquela sequidão, com falta d'água, ele continuou lá orando. Ele confiava que Deus iria agir. Então a chuva chegou. Com este milagre, o povo creu que o Senhor é Deus, como está em 1 Reis 18, 40 a 41. Então diz assim, ó. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon, e ali os matou. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Que a gente possa realmente pedir a Deus, clamar a Deus por milagres, sempre perseverando em oração, como está lá em Colossenses 4:2. Colossenses 4:2 diz assim: orem com dedicação. Fiquem atentos, de olhos bem abertos, em atitude de gratidão. E a gente tem que continuar suplicando por todo mundo, sabendo que as pessoas precisam ser salvas, como está em 1 Timóteo 2:1. Diz assim: a primeira coisa que quero que você faça é orar. Ore como souber por todos os que você conhece. Então, é um dever nosso orar pelas pessoas. Então, a gente tem que ser o quê? Firme e constante, sabendo que o Senhor, tudo que a gente faz em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente não faz à toa. Nada do que fazemos para o Senhor é em vão. Nosso esforço não é em vão, como está lá em 1 Coríntios 15, 58. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo. Dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Como nos dias de Elias, clamemos para que Deus realize milagres e mostre o seu poder entre as nações. Eu me despeço aqui, com meu abraço fraterno de ursa, ó, porque tanta coisa cabe no abraço, parece um laço, irmãos, e quero que vocês se lembrem dos que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas, como está lá em Isaías 40, 31. Termino com a minha palavra ordem, que é gratidão.